Bom dia, todos, todas. Então, essa é a segunda sessão, depois dessa retomada das sessões anatomoclínicas, né? Uma sessão já tradicional, né? O grupo aqui todo conhece o passado dessa sessão muito bem, né? E uma sessão assim, que a gente achou que realmente deveria voltar a ter as sessões, né? Nós já explicamos as diferenças que tem hoje a anatomia patológica. De modo geral, não vai ser aquela anatomia patológica de corpo total, mas vai ser o professor Freitas chama de mini-autópsias, né? Ou minimamente invasivas, né? As autópsias mini-invasivas, vocês viram, a sessão anterior foi muito interessante. E não tenho dúvida nenhuma que essa vai ser muito interessante também, né? E é importante a presença de todos vocês. É uma atividade que a gente gostaria de que nesse horário as disciplinas não tivesse a sua aula aqui, né? Então a sessão anatomoclínica fizesse parte das atividades do internato, da residência e das aulas que ocorrem também pela manhã, né? De forma que a gente possa realmente ter essa atividade tão importante para trabalhar com raciocínio diagnóstico, essa correlação da anatomia patológica, da imagem também, né? Sempre que tiver imagem é interessante ela realmente ser trazida também para aqui e a gente fazer essa correlação. Bom, hoje, pessoal, nós vamos ter 3 professores ilustres, bastante conhecidos. Me deram aqui, para eu falar deles aqui, o currículo deles. Eu digo, eu não vou falar porque existe um tempo aqui de apresentação dessa sessão. Acho que todo mundo conhece a professora Elma Cotrim, o professor Raimundo Paraná, e o professor Freitas, né? 3 professores dessa casa, excelentes professores e excelentes pesquisadores, conhecidos internacionalmente dentro da área de hepatologia, de forma que é um privilégio muito grande a gente ter vocês participando aqui dessa sessão anatomoclínica. A sessão anatomoclínica, ela consta da seguinte forma, quer dizer, vocês têm um caso clínico, vocês têm, na verdade, inicialmente, eu vou dizer, a patologia, os colegas da patologia, nós solicitamos que eles escolham um caso, que nós não sabemos o diagnóstico, mas eles sabem que é um caso que vai ser interessante para o raciocínio diagnóstico também, e nós outros, né, que coordenamos a parte clínica da sessão, nós fazemos, nos incumbimos mais de fazer o resumo do caso e convidar um colega para discutir esse caso. De forma que eu vou passar a palavra para a professora Elma e o professor Raimundo Paraná, que vão fazer a discussão clínica do caso, e depois o professor Freitas trará os dados da anatomia patológica para trabalharmos com a correlação. Professora Elma, por favor. Obrigada, professor. Primeiro eu quero parabenizar a ideia de retomar a sessão, acho interessantíssimo. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei no anfiteatro, eu era 3º ano de medicina, e quando eu cheguei aqui, eu me assustei, que eu tive que sentar na escada de tão lotado que ele estava para a anatomoclínica dos professores, organizado naquela época. E esse anfiteatro me traz até muita emoção. Eu sou, como dizem os jovens, entre aspas, UFBA raiz, Faculdade de Medicina raiz, porque eu fiz curso de medicina aqui, fiz residência aqui, aí doutorado aqui, embora eu tenha saído para o mestrado e para o pós-doc. Então, eu sou UFBA e FMB raiz, então tudo que se refere a essa faculdade me traz lembranças boas. Então, eu comecei como estudante, o vestibular de medicina, e cheguei a professora titular, isso me honra muito. Bom, nós vamos apresentar esse caso, o doutor Paraná talvez não conheça, mas é ótimo que ele não conheça, porque aí a discussão vai ficar mais interessante. Então, trata-se de um paciente de 62 anos, a profissão dele é contador, procedente de Salvador. Em 2019, ele nos procurou com a história de que há 16 anos teve o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, e 16 anos. Quando, em 2019, começou a apresentar aumento de enzimas hepáticas, notadamente as hepatocelulares. Tem que ficar aqui mesmo, né?
Não posso caminhar, não, ficar dura aqui. A STLT 3 a 4 vezes acima do valor de referência, e por isso ele não foi encaminhado pela sua endocrinologista para investigação. Era um paciente que não tinha sintomas assintomáticos, negava história prévia de consumo de álcool, de drogas ilícitas, história de hepatite, icterícia e outras comorbidades. Então, isso é o resumo da história naquele momento. Ao exame físico, era um paciente que tinha uma pressão normal, tinha um MC de 25, então é considerado um paciente com MC normal, tinha uma circunferência abdominal que para o homem também é considerado normal. Anictérico, corado, hidratado, com boa massa muscular, não apresentava sinais periféricos de hepatopatia, o seu cardiorrespiratório e o exame neurológico eram normais, e o abdômen ele tinha um fígado um pouco aumentado na hepatimetria de 15 centímetros, mas de consistência normal, quer dizer, um fígado elástico. Não apresentava esplenomegalia, edemas, ascite e outras alterações. Diante desse quadro, eu acho que eu costumo dizer para os estudantes que eu dou aula, que a gente tem que fazer um exercício diagnóstico inicialmente com os dados clínicos do paciente. Depois a gente faz o planejamento diagnóstico e vê que exames são pertinentes para aquele caso. Eu sei que hoje em dia a gente já recebe paciente, é mais comum até recebermos pacientes com uma série de exames, por exemplo, paciente que tem uma esteatose no ultrassom, já chega com tomografia, com ressonância magnética, etc, etc. Então, nós estamos numa era de se pedir muito exame, aumentando o custo do paciente, seja para o SUS, seja para os seguros de saúde, seja o paciente privado. Então, a gente tem que aprender a raciocinar desde já, ou então voltar a raciocinar com dados clínicos dos pacientes. Então, baseado nessa história, ainda sem exames, o único exame que chamava a atenção do paciente era realmente o que ele trazia, era os aumentos de aminotransferases. Nós fizemos, queria volta aqui, né? Uma formulação. Então, um homem de 60, o que é que chamou a atenção no caso? Era um homem de 62 anos, portador de diabetes, e que ao exame físico apresentava hepatomegalia, de consistência normal, e de relevância naquele momento, era um aumento substancial, importante das aminotransferases. Ele trazia uma série delas, variando nesses valores. Então, baseado na clínica, os diagnósticos iniciais do paciente, e eu vou parar depois aqui, eram diabetes mellitus tipo 2, que ele já trazia, uma doença esteatótica do fígado com provável diagnóstico, porque em torno de 70% a 80% dos diabéticos já podem apresentar esteatose, mas como ele já apresentava enzimas elevadas, eu já posso extrapolar, quer dizer, suspeitar talvez, que ele já tinha uma alteração necroinflamatória, que é a esteatose associada com alterações necroinflamatórias ou até fibrose, nós chamamos de esteatohepatite, e nesse caso era relacionada com a doença metabólica, com o diabetes. Mas em todo paciente homem dessa faixa etária, eu, como hepatologista ou como clínica, devo pensar em outros diagnósticos diferenciais, como hemacomatose, porque essa doença incide mais nessa faixa etária em homens. Como nós vivemos numa área endêmica de hepatite B e C, de infecção pelo vírus, e apesar da vacina, apesar dos tratamentos, nós temos que pensar também na possibilidade, investigar a possibilidade desse paciente ter também vírus B ou vírus C associado ao seu diabetes ou à sua doença esteatótica, e com última possibilidade, nesse caso, uma hepatite autoimune, porque é incomum em homens e é incomum nessa faixa etária em homens, principalmente no diabético. Não sei se para aqui, ou eu mostro os exames. Mostro os exames, tá bom. Então, diante disso, nós fizemos um plano diagnóstico. Muda aqui, né? Desculpe. Pode? Sim, eu botei lá 90, foi. Não, aí é isso que eu vou mostrar. Então, eu já fiz um raciocínio só com a clínica, para chamar a atenção dos estudantes. E agora nós fizemos um plano diagnóstico e quais os exames que eu considerei, que nós consideramos importantes nesse momento para a investigação.
Então, do que foi solicitado para adiantar o caso, eu já botei os resultados aí, tá certo? Então, tinha um hemograma normal, as enzimas realmente estavam alteradas, então variavam de sempre, aqui está o valor de referência dos exames, eu não vou ficar repetindo, então LT, ST e GGT estavam elevadas, as fosfatocalinas, bilirrubinas, as proteínas e frações do RNI normais. No momento, ele trazia uma glicemia de 156, desculpe o 14 aqui, que era para variar de 140 a 156, faltou 0. Tinha uma glicada naquele momento de 7,6, então era um diabetes que não estava muito bem controlado. E tinha uma dislipidemia clara, né? Além disso, esse paciente apresentava uma ferritina elevada, mas com a saturação normal para um homem da idade dele. Os marcadores de vírus B e C eram negativos, então não há necessidade de pedir outros marcadores quando esses são negativos. Não tem necessidade de vacinar o paciente para vírus B. E os autoanticorpos que chamaram a atenção, que foi minha última suspeita diagnóstica, mas chamaram a atenção que ele tinha um antinuclear de 1/320, um antimúsculo em 320, e aí me despertou a atenção que, quem sabe, era algo relacionado com a autoimunidade, e também porque as enzimas estavam muito elevadas para pensar só numa doença esteatótica do fígado, uma vez que essa doença não costuma cursar com enzimas tão elevadas, e sim em torno de uma vez e meia do valor de referência. O padrão do FAN e o padrão do antimúsculo liso? O padrão não é o padrão antinucleares. Eu vou deixar os autoanticorpos para você discutir, mas não tinha padrão, outro só tinha titulação, tá? Então, nesse tipo de paciente que tem doença esteatótica, nós somos obrigados a pelo menos fazer uma triagem inicial com T4 livre, TSH, é recomendado, porque o hipotiroidismo está muito associado a essa doença. Função renal é sempre bom, hoje em dia se discute muito a associação da doença esteatótica com doença renal, sendo não só, independente das comorbidades como hipertensão e diabetes. E ele trazia, e ultrassom de abdômen, que nós em geral pedimos já com Doppler para esses pacientes, o Doppler era normal e tinha esteatose grau 2. Bom, diante disso, nós, vamos adiante aqui, só mais um slide. Nós, então, as impressões diagnósticas continuaram. Diabetes tipo 1, que é inquestionável, tipo 2, que é inquestionável, a doença esteatótica de fígado tinha esteatose no ultrassom, e, como eu disse, já podia ter uma hepatite, o esteatohepatite, com elevação de enzima, elevação de ferritina, e eu queria chamar a atenção que ferritina é uma proteína fabricada no fígado, e qualquer processo inflamatório pode elevar a ferritina, não necessariamente significa sobrecarga de ferro. E quando nós queremos fazer o diagnóstico diferencial, clinicamente, se é resultado de uma inflamação no fígado, ou uma alteração necroinflamatória, ou sobrecarga de ferro, a saturação de transferrina nos ajuda, que é calculada com o ferro sérico, com a dosagem de ferro sérico e a ligação ligação do ferro, através de uma formulazinha que nós todos podemos conhecer. Além disso, o paciente era portador de uma dislipidemia, que deve estar influenciando na sua doença esteatótica, assim como diabetes, e tinha esses autoanticorpos positivos, eu posso discutir já agora, que podem ocorrer em torno de 30% dos pacientes com doença alcoólica, ou com doença esteatótica de fígado metabólica, não alcoólica, mas sem significado clínico. É mais comum nas crianças e que no adulto, às vezes, pode levar a uma doença esteatótica mais grave quando esses autoanticorpos estão positivos. Ou, quem sabe, esse paciente realmente tinha uma doença autoimune clara, hepatite autoimune clássica, associada à doença metabólica dele. Então, a partir daqui, foi indicada uma biópsia, porque ele tinha muitos motivos, tinha que se fazer diagnóstico diferencial, tinha que decidir a vida desse paciente, embora, como eu disse, é um caso excepcional, um homem de 62 anos fazer uma hepatite autoimune. Aí eu deixo para você. Posso...
pode comentar e também abrir para comentários da audiência antes da apresentação do patologista. O primeiro comentário é minha satisfação de estar aqui nessa sessão, da mesma maneira que Elma, não fiz residência aqui, mas fui aluno dessa casa, e essa sessão, a diferença dos tempos, né? Essa sessão era absolutamente lotada, a gente ficava disputando um espaço aqui, porque havia um interesse imenso em ouvir os professores falando, apresentando casos. Estou aqui me lembrando do professor Rebouças aqui, Almério ali, o grupo da patologia aqui embaixo, brigando com os clínicos, e por aí vai. Infelizmente, a gente está perdendo isso, e isso é muito doloroso para um professor de longa data, porque quando a gente vê alguma coisa acontecer e acontecer bem, e vê essa coisa deixar de acontecer, é algo errado. Algo errado. Muito bem. O que Elma colocou foi absolutamente perfeito. Ela discutiu um caso de um paciente de 62 anos, diabético, que tem agressão hepatocelular. A agressão hepatocelular abre um monte de perspectiva. Todas as agressões hepatocelulares, independente da etiologia, vão se apresentar de uma forma mais ou menos semelhante. Mas, na história clínica desse paciente, tem diabetes. Se tem diabetes, isso direciona o raciocínio para uma doença hepática gordurosa. E uma doença hepática gordurosa que tem elevação de aminotransferase, você tem que pensar não na esteatose, mas na esteatohepatite. Primeira opção. Esse paciente tem uma cintura abdominal um pouco alargada, 90, pouco alargada, e um IMC que não é o que habitualmente a gente vê nos pacientes diabéticos tipo 2. Esperava um pouquinho mais. Na avaliação desse paciente, se encontra esteatose, perfeitamente. Seria estranho não encontrar esteatose num paciente diabético, né? Mas tem algumas coisas que chamam atenção. A presença de autoanticorpos. Os autoanticorpos têm que ser avaliados com contextualização. Claro, o título, 1/320 é um título considerável, mas é preciso que a gente tenha o perfil, o padrão. Hoje a gente nem chama mais FAN, chama anticorpo anticélula, porque os padrões são imensos, né? Você vai ter numa célula EP dessa o padrão citoplasmático, nuclear. O citoplasmático pode ser reticulado, pode ser pontilhado, o nuclear pode ser perimembrana. Cada um nos diz uma coisa diferente e nos direciona de uma maneira diferente. Então, esse é um problema que a gente tem aqui no hospital e que precisa melhorar. Os autoanticorpos precisam trazer o padrão. Da mesma maneira, o antimúsculo liso. O antimúsculo liso, o interesse dele é a sua associação com a antiactina, que é um marcador de hepatite autoimune. Mas o antimúsculo liso pode ser vimentina, como o é na maioria das vezes, que é bainha de vaso, que pode aparecer em qualquer doença hepática. É totalmente inespecífico. Então, se eu tenho um antimúsculo liso, que o indivíduo me diz fibrila tubular, 1/320, isso é 100% antiactina. Ele tem alta especificidade para doença autoimune. Se ele tem um padrão glomerular 1/320, 80% de relação com antiactina. Isso tem um significado na especificidade. E, por fim, tem que se pensar na possibilidade de ter, mesmo não tendo essa informação, desse paciente ter uma doença autoimune do fígado. Mas ele é um paciente diabético e é homem. Doença autoimune em homem é rara. Mas existe. E quando existe, ela é até mais grave, mais intensa. E Elma chamou a atenção para uma nova doença que tem sido chamada de NESHUME, que é a esteatohepatite com componentes de autoimunidade, que é uma condição em que você tem o padrão típico da esteatohepatite, com esteatose, balonização, fibrose mais pericinusoidal, centro lobular e tal. Vamos ver o que o Freitas vai nos dizer, eu não conheço o caso. E pode ter um componente portal. Componente portal mais intenso, às vezes com piscimionecroses, com a necrose em saca-bucado, que lembra muito uma doença autoimune. E esses casos têm um prognóstico mais complicado, até porque a gente não sabe bem como tratá-lo. E para a gente tratar tem que imunossuprimir.
Corticoide não é uma boa opção para quem tem diabetes e NASH. Né? O Nexume, que o pessoal da USP está sugerindo, são eles, não se encaixa muito nesse paciente, porque ele ele é um diabético clássico, né? Então, assim, e tem um termo que eu não gosto também, que fala, não, é uma doença esteatótica do fígado, não está se chamando mais de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Agora o termo novo é steatotic liver disease, então SLD, mas esse é outro caso. Que chama a atenção é o seguinte, ele tem umas enzimas muito elevadas para o NASH, que eu chamei a atenção, né? E tem esses autoanticorpos. Talvez a doença principal dele seja a hepatite autoimune. É possível, é possível. Eu gosto, para eu direcionar meu raciocínio, eu precisava do IgG e do padrão, do autoanticorpo. Aí sim eu acho que, se eu tivesse IgG e padrão, ok. Sem ter IgG e padrão, é difícil a gente pensar numa doença autoimune numa primeira hipótese. Bom, de qualquer maneira... Não, quando é que a gente... Não evitaria. Quando que a gente tem indicação de biópsia? Quando a gente tem dúvida. E a gente tem muita dúvida nesse caso. Então, a indicação de biópsia para ele, que hoje é muito menor do que a que a gente tinha no passado, acho que a gente indica hoje 20% das biópsias que indicava no passado. Uma boa pergunta. Se a gente tivesse certeza que a doença desse paciente era NASH, sim, a elastografia ela caberia perfeitamente, antes de qualquer outro procedimento. Mas a gente tem uma dúvida. O que é que esse paciente tem? É uma NASH autoimune, a suposta NASHume, ou esse paciente tem uma hepatite autoimune? Aí, nesse caso, a histopatologia é o padrão ouro. A elastografia não tem muito sentido, entendeu? Talvez depois. Segmento. Deixa eu só fazer uma pergunta. O seguinte, foi feita a pergunta da biópsia hepática, né? E a gente fica se perguntando o seguinte, quer dizer, você prosseguir mais na avaliação, a gente pensa, existe alguma coisa mais específica em termos de tratamento, caso você encontrasse uma alteração ou outra na dependência do diagnóstico, em termos de intervenção terapêutica? Nós só indicamos biópsia hoje em dia quando a biópsia vai nos orientar em relação às próximas condutas terapêuticas, diagnóstico terapêutico. Por isso que o doutor Paraná falou, nós estamos fazendo cada vez menos biópsia. E talvez esse, segundo o doutor Freitas, pode ser um erro, por exemplo, no hepatocarcinoma, que hoje nós fazemos diagnóstico e determinamos todas as condutas a partir da imagem. Só que agora, com estudos mais aprofundados de biologia molecular, etc., as biópsias estão começando a voltar para se entender melhor a dinâmica do tumor de fígado, não é isso, Paraná? Então, assim, a biópsia, nesse caso, vai sim definir como vamos tratar o paciente, além de tratar o diabetes, e como tratar o diabetes. Né? Exato. Não, inclusive, até a conduta do diabético muda se ele tiver outro diagnóstico. Perfeito. Não dá para imunossuprimir um paciente diabético sem você. É a balança da sensatez que todo médico deve ter, juízo crítico de risco-benefício. É impossível você imunossuprimir um paciente diabético sem ter certeza do diagnóstico. Da mesma maneira, num paciente como esse, é inaceitável deixar de investigar uma doença autoimune, porque a gente sabe que em 5 anos 80% se cirrotizam se não forem tratados. Então, neste caso, a biópsia é mandatória. Primeiro, porque tem dúvida. Segundo, porque ele vai mudar a conduta. Então, estou muito curioso para ver essa biópsia. Ok, pessoal. Bom, antes da gente ver a anatomia patológica deixou de ser final, inclusive. Depois da anatomia patológica, a gente continua discutindo também, né? Fim, aquela ideia do que o patologista fecha e acabou, a gente fecha a porta e vai embora, né? Que já chegou o diagnóstico. Não é isso, né? Mas sempre é interessante que vocês, estudantes, os internos, os professores, todos presentes, também comentem. Vocês querem fazer, já teve perguntas, já tiveram perguntas aqui.
né, da professora Carolina, já teve, a professora Rosa também já fez perguntas. Se tiverem mais perguntas, aqui estamos aqui à disposição. Elma começou a sessão de uma forma muito brilhante, colocando a necessidade da gente ter ponderação na solicitação dos exames. E o raciocínio permitiu que você fizesse um plano diagnóstico bem enxuto. E esse plano diagnóstico, né, a gente tem que pensar que cada vez que a gente pede um exame, a gente coloca o paciente numa roda de que ele vai precisar colher, alguém vai pagar por esse exame tem falso positivo, falso negativo. Então, a gente escolher exames a partir da sensibilidade, especificidade, apesar do professor achar que a likelihood ratio é mais importante, mas a sensibilidade e a especificidade continuam sendo coisas que devem ser levadas em consideração quando a gente faz o nosso plano diagnóstico. É óbvio que a sensibilidade e a especificidade deve ser levada em consideração para se calcular a likelihood ratio, né? Muito bom. Deixa eu só falar, que vocês podem incluir no comentário, porque quando a Elma estava colocando, ela falou da parte renal, né? E a gente sabe que existem muitas ligações das doenças hepáticas com doenças renais, através das doenças virais, né? Naquelas fases mais rápidas, evolutivas, os pacientes fazem complicações, faz síndrome hepatorenal, pode fazer injúria renal aguda, necrose pulmonar aguda, etc. Mas imagino que ela estava ampliando mais ainda esse leque, né? Você pode fazer o comentário que você ia fazer, e eu deixo esse comentário também para você ou para a professora Elma falar de o que é que ela pensava quando ela olhou ureia e creatinina e falou da importância, né? Mas, só um comentário, acho que isso é interessante, importantíssimo discutir essa questão do alteração renal, mas Elma falou assim, olha, tem tudo para ser honesto, 62 anos, diabético, mas essas transaminases estão muito elevadas. Quando isso ocorrer, estressem ao máximo a informação do paciente em relação ao consumo de outras substâncias, sobretudo de fitoterápicos. Está na moda hoje a medicina fake das redes sociais, com essas picaretagens todas que estão aí, ortomolecular, nutrólogo, que é mais, que integrativo, sei lá o que mais, tem um monte, né? E aí o que é que acontece? Essas pessoas se expõem a uma série de substâncias. O diabético, particularmente, é dente de leão, que é chamado dandelion, que altera transaminases, espinheira santa, que é tóxico e é causa de hepatite autoimune induzida por droga, uns 4 casos, e cúrcuma, está na moda. Cúrcuma está na moda agora. Todo mundo prescreve cúrcuma, não tem nada que comprove as suas ações, mas a cúrcuma tem muitas interações medicamentosas, muitas, e a cúrcuma causa lesão hepática grave, sobretudo quando associada a outras drogas e a outros fitoterápicos também. Recentemente, vi os casos apresentados em Viena de hepatite fulminante em pacientes que usavam púrpura e autoimune. Cúrcuma. Associada a pimenta, black pepper. Exatamente. Então, assim, isso está totalmente fora de controle, porque as pessoas se expõem hoje a tudo. Infelizmente, tem profissionais que vão às redes sociais alardear coisas que eles não podem provar, com o fito único, exclusivamente financeiro. Né? Oi? Ah, não, o que é natural não faz mal. Eu digo sempre, olha, Antônio Alberto sabe disso, participamos da descoberta do captopril. De onde vem o captopril? Do veneno da jararaca. Se você tomar in natura, você morre, mas hoje salva vidas, porque foi estudada, isolado o princípio ativo, determinado a dose, etc, etc, etc. Então, assim, é o pensamento superficial, o que é natural não faz mal. Isso acaba também indo ao encontro de questões culturais nossas, e a gente tem que entender o Brasil com um sistema de saúde muito recente. Eu fui estudante nessa casa aqui, e naquela época não tinha SUS, era outro Brasil, em todos os sentidos, muito pior do que esse. Eu não sei como é que tem gente que tem saudade daquilo, mas é inacreditável.
Não muda a conduta. Que ele tem infiltração gordurosa, eu não preciso nem da ressonância, eu sei que ele tem. Não muda a conduta. O exame mais caro, mais complexo, não vai agregar, não vai mudar. A biópsia é o principal. Eu tenho outra pergunta. Se esse paciente tivesse todo o perfil de autoanticorpos típicos de doença autoimune, vocês fariam a biópsia ainda ou vocês tratariam como autoimune? Paraná chamou a atenção que o paciente, se tivesse, precisava se detalhar o padrão dos autoanticorpos, você ter ideia de como é que estava a IgG desse paciente. Se vocês tivessem tudo isso, você ainda faria a biópsia. Por quê? Deveria, mas só um comentário rápido. A gente pode discutir depois da parte que eu fiz da pergunta renal. Mas deixa eu ver se é o seguinte. Tem muitas situações que a gente diz assim, será que vale a pena biopsiar? Eu vou dar meu depoimento. Várias situações, eu digo, quando a gente tem um hepatologista do nível de Freitas, eu acho que sempre traz realmente alguma coisa. Quando você tem um patologista do professor Washington, por exemplo, sempre a gente traz alguma coisa a mais em termos do que a gente pensa de condutas e de prognóstico do paciente. E conhecer prognóstico é importante também, porque diz respeito a como você informa as pessoas, o que informa a família. Forma que é o seguinte, fazer uma biópsia, que eu acho que realmente não vai trazer muita coisa, não traz nada especial. Antes, por exemplo, quando a gente não tinha microscopia eletrônica, pouco ajudava, muitas vezes, uma biópsia nossa, ou renal, ou o que for, de outros órgãos. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente olha realmente essa interação com o patologista, e ele é especialista naquela área, por exemplo, eu acho que isso sempre, ou diria assim, de modo geral, eu acho que realmente agrega. Quando não agrega no tratamento, agrega no prognóstico do paciente, isso é importante também. Não existe diagnóstico anatomopatológico em correlação clínica e vice-versa. Então isso é importantíssimo na hepatologia. Bom, eu também queria me manifestar, já me manifestei, de minha imensa alegria de estar nesse auditório aqui, nesse anfiteatro, e eu estou revivendo aqui um momento muito interessante de minha vida. Eu sou UFBA desde sempre, desde o primeiro ano de ginásio, que eu fui do Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia. E fiz meu curso aqui, fiz minha residência, fiz meu mestrado e fiz meu doutorado aqui. Então, eu me sinto muito feliz de estar nesse lugar, aqui agora, e discutindo. Realmente, eu acho que a biópsia, ela tem seu papel e sua importância. O grupo de fígado, nós nos reunimos todas as terças-feiras, e discutimos casos que não são casos prontos, são casos que muitas vezes eu ainda não assinei o diagnóstico, porque é extremamente importante correlação clínico-patológica. Então, vamos ver esse caso, tá? Você pode passar. Eu vou apagar a luz, o patologista gosta de falar no escuro. Mas esse material, nós recebemos esse material com pedido de revisão. Tá?
E eu consigo passar aqui, né? Aqui. Bom, e essa é um pequeno aumento, e a gente está mostrando aqui um fragmento filiforme de fígado. Isso representa 50 mil avos do fígado. Tá? E essa é uma biópsia de agulha, e essa biópsia de agulha aqui está corada pela hematoxilina eosina, e a gente está vendo aqui uma área meio nodular, passa uma área mais heterogênea, aparece aqui uma outra área meio nodular, e essa é uma coloração para a matriz conjuntiva, e essa coloração para a matriz conjuntiva mostra aqui um nódulo, e o outro nódulo, e aqui um outro nódulo, chamando a atenção que esse fígado tem a sua estrutura básica bastante alterada. Uma coisa que esse pequeno aumento já chama a atenção ao olho que é capaz de reconhecer as lesões básicas do fígado, e felizmente meus colegas hepatologistas fazem isso muito bem e contestam às vezes minha interpretação, eu acho isso ótimo, é que esse fígado não tem esteatose. Tá? Esse fígado não tem esteatose, essa é a primeira constatação. Quando nós olhamos depois, a gente tem aqui uma área em que há um despovoamento completo de hepatócitos. A gente encontra aqui pequenos grupos em arranjos pseudoacinares dos hepatócitos. Aqui é o parênquima hepático, significa que houve uma perda grande de parênquima hepático aqui, e essas células mais escurinhas são células inflamatórias mononucleares, e que nessa área daqui, olha, elas começam a borrar os limites entre o que é o parênquima hepático e o que é o tecido conjuntivo fibroso. Isso é a tradução de que esse paciente tem um processo inflamatório em atividade. Vamos ver um pouco mais. Aqui uma outra área onde a coisa está mais feia. Existe uma área de extinção grande do parênquima hepático. Surpreendentemente, esse paciente tem aspectos que a gente vai ver daqui a pouco em mais detalhes de uma doença crônica, mas que ele está sofrendo um processo de agudização dessa doença crônica. Esse é um conceito que depois nossos colegas hepatologistas poderão comentar, que é uma agressão aguda em um fígado que já vem cronicamente lesado. Tá? E aqui aparece uma outra área em que a gente vê aqui, olha, células hepáticas isoladas aqui. Vejam que tem células mais claras e células mais escuras. Essas células mais claras são células balonizadas. Célula balonizada significa que você está tendo agressão de membrana celular e que a célula está perdendo o controle, né, do equilíbrio hídrico dela. Esse é um aspecto muito importante e isso daqui traduz uma área extensa de necrose hepática. Aqui, olha, vocês viram uma área nodular, aqui tem uma célula hepática em apoptose, um infiltrado inflamatório aqui, e aqui houve inflamação e destruição de parênquima. O fígado é um órgão compacto, e esses hepatócitos isolados aqui significa que uma grande parte desse parênquima hepático foi destruído. E aqui, olha, hepatócitos em arranjos pseudoacinares, né? Esse é um aspecto que foi considerado durante muito tempo um aspecto importante no diagnóstico de hepatite autoimune. Hoje a gente sabe que não tem especificidade maior esse aspecto. Paraná tem hiperipoleses. A gente também pensava que hiperipoleses, que é um linfócito dentro de uma célula hepática íntegra, fosse algo patognomônico de hepatite autoimune. Não é. Você pode ver isso em outras condições. Então tem um grupo de patologistas que está propondo a gente mudar um pouco os critérios. Tá? Então aqui, olha, célula hepática, e aqui, olha, foi uma área grande de necrose, e preste atenção, não tem esteatose, para nossa surpresa, nesse fígado, e depois eu quero que Rosa comente, né? Não. Aqui, olha, bem claramente, o que o patologista chama de uma atividade de interface. O infiltrado inflamatório está agredindo essa borda hepática aqui agora, porque essa daqui ele agrediu antes, já tem fibrose aqui. Mas atualmente ele está agredindo aqui essa borda, e essas células que estão aqui, a gente vai ver em detalhes daqui a pouco,
além de linfócitos, que são essas células menorzinhas aqui, tem umas células maiores, que tem um pouco de citoplasma, que são plasmócitos. E eu consigo ver grupos de mais de 5 plasmócitos juntos. Isso é um dado que é importante para mim. Tá? E aqui, olha, hepatócitos largados aqui no meio de uma área onde houve extensa necrose hepática e começando a fazer regeneração pseudoacinar. E aqui, olha, em detalhe, a gente pode ver, está vendo aqui, olha, plasmócito, grande quantidade de plasmócito. Aqui também tem uma grande quantidade de plasmócito. Aqui tem arranjos pseudoacinares. Se ninguém tivesse me dito que esse paciente tinha autoanticorpos, eu ligaria para meu colega hepatologista e ia perguntar: você olhou autoanticorpos desse paciente? Porque tem plasmócito demais. E isso me faz pensar em hepatite autoimune. Tá? Então, o nosso diagnóstico foi consistente com a hepatite crônica autoimune. Atividade intensa, é uma atividade A3, né? E tem uma atividade bastante intensa, com extensas áreas de necrose confluente. Então, esse paciente tem uma doença que, sob o ponto de vista histopatológico, é bastante grave. Estadio 3, esse paciente, nessa fase, eu ainda não chamei de cirrose, eu disse que era o estadio 3, mas o estadio 3, uma provável cirrose já estabelecida. Mas como ele tem muita necrose, né, a gente tem que se segurar um pouquinho. Tem formação de pseudo-rosetas hepatocitárias, tem agregado de plasmócitos no contexto de um paciente que tem alta de corpos. Olha a correlação aí com dados clínicos laboratoriais. Importante, esse paciente, na biópsia dele, não tem evidência de outra doença hepática. Então, esse é um quadro consistente de hepatite autoimune. Tá? Uma hepatite autoimune grave. Okay? E, surpreendentemente, eu não vi nenhuma esteatose nesse material. É surpreendente. A chance de um paciente diabético ter esteatose é de mais ou menos 80%. Né? Não. Não, mas veja bem, mas nós também sabemos, não sei se a Rosa quer falar, mas nós também sabemos, vai falar, Rosa, claro, que à medida que a esteatohepatite vai evoluindo, quer dizer, o processo necroinflamatório vai fibrosando, entre aspas, a célula vai morrendo, etc., a esteatose vai desaparecendo. Então, esse paciente, que do meu ponto de vista clínico, se eu visse essa lâmina, eu daria o diagnóstico de cirrose. Eu não esperava realmente que ele ainda tivesse esteatose. Deixa eu fazer. Bom, o ultrassom mostrava aqui, eu estava olhando aqui, esteatose hepática grau 2, tá bom? Então, eu já ia fazer essa pergunta, e Elma está até já colocando essa questão evolutiva. Mas eu aproveito para o seguinte, quer dizer, se você olha raio-x, né, exame de imagem, e se você mostra para 2 radiologistas, né, vou dizer, até bons, não vou comparar o residente começando ou estudante ainda e um radiologista, por exemplo, né? Você não tem 100% de concordância, tá certo? Ok? Outra coisa é quando a gente... E nós somos sugestionados também. Entendeu? O fato do paciente ser diabético, e você que diabético, com grande frequência, você espera que o diabético tenha esteatose hepática, né? Até que ponto isso poderia influenciar? Até eu vejo, às vezes, o próprio treinamento da radiologia, ou até discussão de correlação clínico-radiológica, a gente, às vezes, esconder determinados dados clínicos do paciente para você não sugerir, por exemplo, o que é que realmente pode ter no raio-x, não sei, né? Na verdade, eu queria que você depois comentasse isso, Rosa, e dissesse quais são os graus, porque aqui é grau 2, né? Quais seriam os graus, se esse seria um grau ainda que teria numa fase que pode existir mais discordância do que de um bem mais claro, tudo mais, tudo bem. Comente um pouquinho de discordância em termos, você poderia fazer isso,
enquanto isso pode ser até importante em termos do treinamento, do aprendizado de radiologia, né, para a gente aumentar a concordância diagnóstica. Foram levantadas aqui algumas técnicas de avaliação do fígado, né? A elastografia, a ressonância magnética, mas o que efetivamente a gente usa é o ultrassom, porque é um exame de baixo custo, de fácil acessibilidade. Hoje já se fala, inclusive, do ultrassom portátil em smartphone, para que isso seja como se fosse um estetoscópio do médico clínico geral. E esse é um método de grande potencialidade, mas também de grande risco, porque ele requer a interpretação. O diagnóstico é feito no momento em que você constrói a imagem. Então, você tanto pode ter artefatos gerados pela, digamos assim, inexperiência no manuseio, como também você pode ter perdas por conta da interpretação. Mas, especificamente com relação à esteatose, existem critérios para se classificar a esteatose 1, esteatose 2 e a esteatose 3, que são relativamente fáceis, e por tudo que é fácil fica mais aplicável. O 1, a gente vê uma maior ecogenicidade do parênquima, mas você ainda consegue definir as estruturas vasculares. No grau 2, você já começa a perder essa definição das estruturas vasculares. E no grau 3, você praticamente não vê vasos. Então, o que é difícil é que esse é um teste de alta sensibilidade, mas baixa especificidade. O ultrassom, nem tudo que brilha é ouro. Então, nem tudo que aumenta a ecogenicidade do fígado é esteatose. Vocês vejam que, quando Freitas mostrou o balonamento, né, das células, Elma achou que era esteatose. Então, assim como na lâmina, a ausência, né, de material, que é o balonamento na lâmina, no ultrassom, a presença de fibrose também pode dar um aumento da ecogenicidade. O que ajuda a gente a fazer esse diferenciamento, essa diferenciação, é o contorno. Elma chamou a atenção de que a palpação era um fígado elástico, né? Para ter tanta fibrose assim, eu esperava que a palpação ele fosse um pouquinho mais duro. E no ultrassom, que ele não tivesse uma borda tão, digamos assim, lisa, tão fina. Seria uma borda mais de contornos mais lobulados, né? Mas isso é o que pode tornar esse encontro clínico radiológico mais específico no uso desse teste. Espero ter sido clara. A utilidade dessa informação, grau 1, grau 2 e grau 3. Que utilidade ela tem para o hepatologista? Para mim, nada. Não sei se para Elma tem. O paciente se assusta, porque ele tinha um grau 1, foi para grau 3, ele acha que está pior. Neste momento, o grau de esteatose não traz nenhuma utilidade na prática clínica. Vai ter, com os novos medicamentos para NASH, vai ter, através da ressonância, a redução rápida vai ser um indicador de resposta terapêutica. Mas nesse momento não, e o paciente se assusta muito. O indivíduo pode ter uma esteatose grau 3 e não tem inflamação. Pode ter uma esteatose grau 1 com inflamação e fibrose. O que é pior, ter grau 1 ou grau 3? Então, essa é uma informação que eu acho que dá muita ênfase, mas ela, neste momento, ela é fútil. E pode gerar no paciente, como geralmente nós vemos, uma inquietude. O que muitas vezes acontece é que pacientes que estão com dislipidemia, com sobrepeso, com distúrbios alimentares principalmente, têm uma reversão muito grande. E o fato de estar com esteatose maior e você vê essa redução, porque a gente consegue realmente documentar esse desaparecimento, é um fator motivador para que continue na mudança de hábitos. Ok. Eu estou vendo aqui vocês comentando e estou vendo o seguinte, quer dizer, vocês estão me dando realmente evidências de que tem que se raciocinar com likelihood ratio. Porque quando eu vejo que o teste foi positivo, digamos assim, eu vou me perguntar da LR positiva. Tá certo? Quer dizer, o que vem, como é um caso de um diagnóstico
de um teste dicotômico, você está dizendo positivo e negativo, né? Ok? Embora eu sei que exame de imagem, quando a gente bota positivo e negativo, me limita, porque muitas vezes você tem aquelas áreas cinzentas, por exemplo. Será que é? Será que não é? É difícil dizer assim se é positivo e negativo. Mas, de modo geral, são em 2 níveis. É a vantagem da likelihood ratio, porque você pode ter likelihood ratio em vários níveis. Não basicamente em 2 níveis somente, né? Então, aí eu queria perguntar o seguinte: qual é a LR positiva? Porque o exame foi positivo, então a LR é positiva. Aparentemente, pelo que você colocou, a LR positiva não é tão alta, não, porque você disse que ele tem a sensibilidade mais alta, não sei de quanto, mas especificidade baixa. Se você realmente fizer a divisão da sensibilidade pelo complemento da especificidade, você vê que as LR positiva não é alta. Tá certo? Agora, na clínica, a gente tenderia também de errar mesmo, porque você vai partir de uma probabilidade pré-teste alta. Sabe por quê? Porque o paciente era diabético. Quer dizer, se o paciente é diabético, o professor já colocou ali que frequentemente esses pacientes têm gordura no fígado, né? Então você está parte de uma probabilidade pré-teste alta para isso aí, né? Aí vem a validade de todo, no final a biópsia é importante. Quer dizer, né? A biópsia é importante. E ele tem outra biópsia, que vai ver agora. Nós vamos mostrar a evolução do paciente, viu, Paraná? Pode passar o slide. Bom, eu queria concordar com o Paraná, viu, Rosas, rapidinho só isso, e dizer assim, é importante para o clínico geral também, ele saber que tem esteatose. Não importa muito, porque é o seguinte, tem estudos coortes mostrando que a esteatose é o último parâmetro a regredir da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, pode reduzir fibrose? Pode, com algumas medicações, em estudos de fase 3, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, pode reduzir a necroinflamação, mas a esteatose nem sempre reduz completamente. Então, a informação de que, mesmo para o clínico geral, tem ou não tem esteatose, é mais importante do que ter grau 1, grau 2 e grau 3. Entende? Bom, então, nós, com esse diagnóstico que o doutor Freitas nos enviou, nós continuamos, vamos ver a evolução do paciente. Tem um slide aí. Então, na evolução, nós temos... então, o paciente, bom, tem um diagnóstico firmado. Eu botei cirrose, viu, Flávio? Viu, Freitas? Mas é um paciente com hepatite autoimune e cirrose, né? Então, esse paciente foi solicitado ao endocrinologista claro, ele é um paciente multidisciplinar, então ele é acompanhado por mim, que sou hepato, mas também por um endocrinologista, foi solicitado no período que ele insulinizasse o paciente, nós iniciamos o esquema imunossupressor com azotioprina, com a queda dentro do possível mais rápido da prednisona, porque influencia nos níveis glicêmicos. Então, o paciente evoluía sintomático por todo o período, as enzimas hepáticas normalizaram após 4 semanas de tratamento com esse esquema, e o quadro clínico foi persistente por 2 anos, com diabetes controlado. Ele foi feito uma endoscopia digestiva, então ele já apresentava nessa evolução a hipertensão porta, embora com varizes de fino calibre, sem nunca ter nenhuma manifestação clínica dessa hipertensão porta. E aí nós indicamos a segunda biópsia. Então, por que indicar uma segunda biópsia? Porque, diferente das outras doenças do fígado, a biópsia é sempre indicada tanto para iniciar tratamento de hepatite autoimune, como para controle de tratamento. Porque enquanto o paciente tiver alteração necroinflamatória, a imunossupressão deve ser mantida. Então, nós já sabemos também, por estudos coortes, séries grandes, etc., que esses pacientes, se você suspende a imunossupressão do paciente, quando ele ainda tem alguma alteração histológica, necroinflamatória, a recidiva da doença é muito alta. Então, esses pacientes, diferentes dos demais, que mesmo nós temos o vírus B, vírus C, hemocromatose, etc., se a gente tiver uma biópsia, os métodos de imagem
pode nos dar cistoelastografia, a ressonância magnética com estudo do ferro, em relação à sobrecarga de ferro, etc. Pode nos ajudar no segmento do paciente. No caso do paciente com hepatite autoimune, só a biópsia nos autoriza a suspender o tratamento ou a mantê-lo. Por isso, foi realizada uma segunda biópsia. Quer comentar, Paraná? Realmente, o segmento da hepatite autoimune é assim. Se a gente pensa em retirar a imunossupressão, a gente só retira se o paciente tiver aminotransferases normais, com padrão bioquímico de resposta. Se no exame físico, nos exames de imagem, a doença não progrediu. E se a gente tiver ausência de infiltrado inflamatório residual. Mesmo assim, metade dos pacientes que a gente retira vai recidivar. Então, essa é uma questão que... Mas, assim, essa história e esse algoritmo foi desenhado na hepatite autoimune das mulheres, que, em frequência, em relação ao sexo masculino, é 10:1. Há muito pouca experiência com hepatite autoimune no sexo masculino, mas se sabe que ela é uma doença mais agressiva, mais intensamente agressiva, e optar por não fazer a biópsia e manter a imunossupressão seria uma outra opção, mas entendo que é um paciente diabético, 62 anos, risco de neoplasia, que aumenta com imunossupressão, tem que ser levado em consideração. Diabetes mais imunossupressão não é uma boa combinação em relação a risco de neoplasia. Mas, assim, a gente poderia também lançar mão de um outro método não invasivo que a gente não dispõe no Sistema Único de Saúde, que é o anti-SLA. Quando o paciente Soluble Liver Antigen, que é o antigo antígeno de fígado e pâncreas. O SLA positivo não deve tirar. Vai recidivar praticamente 100%. Mas a gente não tem aqui. Então, a biópsia agora ela vai nos dar uma ideia de prognóstico e vai dar uma ideia se a gente pode tirar. Eu, pessoalmente, acho que não vai poder. Muito bem. Então, vamos para a segunda biópsia e vamos chegando. Então, as imagens não ficaram muito legais, eu não sei o que houve. Talvez seja uma questão do meu projetor. Essa é a segunda biópsia do paciente, ele continua sem muita esteatose, Rosa. E, claramente, esse paciente tem nódulos bem delimitados, ele tem fibrose bem clara, e esse é o aspecto de um fígado cirrótico. Lembrar vocês que cirrose não é uma doença, e nem toda cirrose tem as mesmas manifestações. Cirrose representa um estágio avançado de doença hepática. Inclusive, existe um grupo de patologistas propondo que essa terminologia seja banida, que a gente não fale mais em cirrose. Tá? E vocês vejam aqui que os hepatócitos continuam balonizados, isso não é esteatose, tá? Eles estão claros, mas isso não é esteatose. Ele tem esteatose em outras áreas, mas fica bem claro que esse paciente cirrotizou. Nessa fase eu posso me sentir confortável em dizer que ele está no estágio de cirrose, porque a inflamação diminuiu bastante, a gente não tem mais aquelas áreas grandes. Vocês vejam que o processo está bem mais limpo aqui, eu consigo ver a fibrose, ainda tem células inflamatórias. Vocês vejam que aqui tem mais célula inflamatória, mas ainda tem balonização. Inflamação, e vocês vejam que a inflamação, olha, ela isola hepatócitos aqui dentro. Então, esse paciente, até onde eu sei, ele não deve ser tirado do esquema imunossupressor. Não. Não. Isso daqui eu acho que é mais às custas da... Paraná está perguntando se esse paciente não tem Mallory. Tá? Mallory é um marcador de estresse oxidativo como mecanismo de doença. Aparece tanto na esteatohepatite, que não querem chamar mais de esteatohepatite. A gente quer chamar de esteatohepatite, né? Não quer chamar de doença gordurosa porque é estigmatizante. O que não é o nome da cobra, é a cobra, né? Então, eu não tenho...
Quando a gente não está convencido de que tem Mallory, ou a gente duvida que talvez tenha Mallory, você pode recorrer à imunistoquímica para resolver essa questão. Tá? E aí você faz uma citocreatina 8-18 e você mostra que aquilo é realmente Mallory. E não alcoólica também. Então, não estou conseguindo passar mais. Pode passar. Aí. Então, aqui, outra vez, a gente está vendo infiltrado inflamatório, né? E hepatócitos isolados aqui. Você passa mais um para mim? E tem plasmócitos, né? Balonização dos hepatócitos aqui. Pode passar. E aqui, olha, agregados plasmocitários aparecem aqui no meio desse tecido fibroso. Pode passar. Pode passar. E esteatose está aqui bem claro. Olha aqui, isso aqui é balonização. Isso daqui é esteatose. Esteatose é vazia. Balonização, a célula tem um sujinho dentro do citoplasma. Pode passar. E essa é uma coloração de matriz conjuntiva, que é o picrocídio vermelho, e que mostra claramente nódulos de parênquima hepático delimitados por septos fibrosos. Pode passar. Aqui no detalhe, numa biópsia de agulha, pode passar. Outra vez, isso vermelho é colágeno. Tá? Vamos adiante. Então, é uma hepatite crônica, agora em atividade discreta. Então, ele respondeu à imunossupressão. Estágio 4 é uma cirrose em paciente tratado para hepatite autoimune. Ele tem uma discreta esteatose hepatocelular macrovascular, que a gente pode atribuir ao uso de corticoide, mas pode ser a questão do paciente ser um doente metabólico. Vamos adiante? Você quer fechar? Então, esse paciente foi diagnosticado em 2019, foi tratado entre 2019 a 2021, foi feita a segunda biópsia nesse período, nós estamos em 2023, o paciente continua com o tratamento imunossupressor, porque não temos como suspender. O que melhorou um pouco foi o tratamento do diabetes dele, com essas novas drogas, que eu não vou discutir aqui, eu não sou endócrino, mas tem um monte delas que pode substituir a insulina. Bom, então o que é que nós temos agora na evolução de 2023? É um paciente diabético, compensado no momento, tem essa doença esteatótica de fígado, é inegável, ele é diabético, tem. Esteatohepatite, tem no momento uma cirrose compensada, tem uma hipertensão porta, mas continua assintomático, né, controlado com as medidas comportamentais e os medicamentos, está em protocolo para diagnóstico precoce CHC, porque nós sabemos que todo cirrótico, cada 6 meses, nós temos que fazer uma ultrassonografia e uma alfa-fetoproteína na tentativa de fazer diagnóstico precoce desse paciente. Eu queria só comentar algo bem interessante, que eu vi esse paciente em consulta há mais ou menos um mês. E eu sempre pergunto ao paciente, além das medicações que eu prescrevi e que a endócrino prescreveu, o senhor está usando mais alguma coisa? Ele falou, estou comprando na internet uma substância que está me deixando assim super ativo, doutora. Ele tem agora 65 anos, estou comprando cúrcuma. Eu deixei essa informação por último, eu pedi para ele suspender, porque estava usando há pouco tempo, mas realmente é mais um que entrou na cúrcuma, Paraná. Alguma pergunta a mais? Sim. Não, o rim é algo que tem despertado muito o interesse de quem estuda a doença esteatótica do fígado, e eu não sou diferente. Então, eu estou orientando uma tese de doutorado, que nós estamos estudando o rim desses pacientes. No momento, estamos estudando a partir da índice de filtração glomerular. E queria comentar 2 coisas. Primeiro, nós escrevemos uma revisão sistemática a respeito do tema, que foi publicada na revista da AMB, Associação Médica Brasileira, que é uma revista indexada brasileira, de bom impacto, etc. Por causa disso, nós fomos convidados para escrever um opinion a respeito uma espécie de editorial no Annals of Hepatology, que é uma revista de hepatologia também bem conceituada, é um Aqualizar. E a tese está mostrando de peculiar o seguinte,
como o estudo é feito em obesos graves que vão à cirurgia bariátrica e são biopsiados, viu, Freitas? Então, você é parte disso. O que nós estamos observando, Antônio Alberto, é que, embora com os fatores confundidores que nos atrapalham muito, isso demanda muita análise estatística, de regressão logística, etc. Nessa tese dessa estudante, dessa doutoranda, que é a doutora Kelly de Santana, ela é de Aracaju, inclusive, foi nossa residente, é que, à medida que o processo necroinflamatório avança nas biópsias, ou à medida que aparece fibrose nas biópsias, o índice de filtração glomerular desses pacientes vão piorando, independente do fator confundidor, que é a hipertensão, que a maioria deles tem, ou diabetes, que a maioria deles tem, ou, quando não tem nem diabetes nem hipertensão, tem aumento de resistência à insulina, medida pelo RUMA, né? Então, eu acho que a NEST, sim, isso é um dado ainda bem discutido na literatura, e nós questionamos isso no nosso artigo, mas eu acho que a doença esteatótica em si, à medida que ela vai fibrosando, ela vai piorando o rim, independente dos fatores confundidores. Sim, está na moda agora mais a pancreática, viu, Rosa? É uma coisa que a gente pode estudar, fazer uma tese de doutorado, inclusive. Qual o significado da esteatose pancreática? Porque, por enquanto, será que é só um achado? Será que tem repercussões? Então, já tem alguns estudos mostrando que esse paciente pode desenvolver um diabetes mais grave, pode fazer insuficiência pancreática exócrina, mais importante, mas ainda estamos no campo das dúvidas. E a renal? Alguém teria algum breve comentário antes de eu... Bom, a próxima sessão seria logo depois do 7 de setembro, né? Então, a gente vai ter uma semana depois. Temos receio de que tenha sendo logo depois de um feriado. Eu queria comentar, Freitas, uma coisa seguinte. Quer dizer, nós temos, por exemplo, aquelas sessões anatomoclínicas do New England Journal of Medicine. São excelentes, mas as nossas não são menos excelentes do que as sessões do New England Journal of Medicine. Essa sessão é espetacular. A sessão anterior foi da professor Washington e a professora Carolina, foi uma excelente sessão. Eu acho que a gente trazer, nós temos a revista nossa, na Gazeta Médica da Bahia, né? Eu sei que tudo isso é trabalho, né? Mas essas sessões são gravadas, né? De forma que a gente tem tudo que foi feito aqui, inclusive as opiniões foram dadas, a participação da professora Rosa, né? Eu espero que tudo isso seja gravado, né? E que a gente pudesse ter um grupo, talvez, que trabalhasse em cima disso, né? E ter as nossas sessões mostradas, por exemplo, na nossa revista, por exemplo, né? Acho que seria eu acho que seria uma coisa interessante, um trabalho realmente interessante, que a gente realmente podia fazer de uma forma similar do New England Journal of Medicine, quer dizer, com os doentes nossos, com os problemas e tal. Bom, esse dado aqui foi muito interessante, do envolvimento renal. A gente teve, durante tanto tempo, quando a histosomose era muito mais prevalente, né, e as doenças renais associadas à histosomose eram doentes geralmente hepatosplênicos, né, e a gente até hoje ainda se discute ainda a etiologia daquilo, os mecanismos que estão relacionados com aquilo, né, mas a gente dá menos atenção hoje em dia porque a histosomose reduziu, em termos da sua prevalência, praticamente não tem mais. Mas a gente passa a discutir outra coisa agora, outro tipo de relação das doenças hepáticas com as doenças renais. Bom, pessoal, excelente, viu, a sessão, a hora está avançada, mas fica explicada pelas discussões, pelos debates. Eu gostaria de uma salva de palmas aqui para os três, pela excelência da sessão. E passar os seus certificados aqui das suas apresentações. Muito obrigado.